Olá, crianças! Vamos dar início a mais uma lição. Antes de começar, vamos orar e vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada criança. Abençoe, Senhor, os seus familiares, ó Pai, e que essa palavra possa ficar guardada em seus corações. Assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, nós estudamos as lições passadas sobre os profetas, sobre o profeta Elias e o profeta Eliseu. Na lição de hoje nós vamos aprender sobre o nosso Salvador. Quem é Jesus? E o que ele representa, né? Então nós vamos ver alguns símbolos que representam Jesus, nosso Salvador. E o primeiro está no livro de João. Se você não está com sua Bíblia, pegue a sua Bíblia para acompanhar. Peça ajuda da mamãe, ajuda do papai, para acompanhar junto com a tia, certo? Então, peguem a sua Bíblia, a tia vai dar um tempinho. Pegou a Bíblia? Então, vamos começar. Então, livro de João. João está lá no Novo Testamento, né? Nos Evangelhos. Então, livro de João, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus, aqui ele está falando que ele é como a água da vida eterna. Então, Jesus estava falando com a mulher samaritana. Estava lá no poço falando com ela, que se ela bebesse a água, que era ele, né? Então, ela nunca mais ia ter sede. Jesus é como a água viva. Nós vamos agora ver lá no livro de Levítico. Abra aí na sua Bíblia, que também está abrindo aqui. No livro de Levítico, que é lá no Velho Testamento. Levítico, capítulo 6. No versículo 13, que diz assim: o fogo arderá ardentemente sobre o altar, nunca se apagará. Então Jesus, ele também é como fogo, um fogo que arde na nossa vida, um fogo que queima, não é? Um fogo que nos ajuda está sempre na presença de Deus. Então Jesus é como água que mata a nossa sede e ele é como fogo. Vamos agora para o livro de Lucas. Abra na sua Bíblia o livro de Lucas, lá no Novo Testamento, antes do livro de João. Lucas capítulo 3, no versículo 22, que diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus, ele é como uma pomba. Olha a pombinha aqui, ó. Então, outro símbolo que representa, né, é uma pomba. Então, aqui Jesus, ele estava sendo batizado. E quando terminou de ser batizado, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. Então, nós vemos agora mais um símbolo. Nós já temos água, fogo e agora pomba. Nós vamos agora lá para o livro de João de novo. Livro de João, no versículo 3.
no capítulo 3 e no versículo 8. Capítulo 3, versículo 8, que diz assim: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, o outro símbolo é o vento. O vento nós podemos sentir, mas não podemos ver. Assim é Jesus, né? O seu Espírito Santo. Nós podemos sentir a presença de Jesus, mas não podemos ver. Então, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então, outro símbolo é o vento. Nós já temos água, fogo, pomba e agora o vento. Nós vamos agora procurar outro livro da Bíblia, que está em Efésios. Vamos lá, Efésios. Se não souber procurar, peça ajuda do papai ou da mamãe. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Que diz assim: em quem também vós, pois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, Jesus também é como selo que sela a nossa vida. Quando Jesus morreu lá na cruz para nos salvar, o sangue de Jesus, ele selou a nossa vida. Então, Jesus, ele agora está sendo representado como um selo. Nós já temos como água, como fogo, como pomba, como vento e agora como selo. Vamos lá para outro livro da Bíblia que se encontra em Salmos. Vamos lá em Salmos, lá no Velho Testamento. Salmo capítulo 23. Salmo 23, versículo 5, que diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, Jesus aqui está sendo representado como azeite, como azeite. Então, o azeite ele era derramado, o óleo, né? Derramado na cabeça de todo aquele que era ungido para ser rei, para ser profeta. Então, do mesmo jeito, Jesus, ele também nos unge como filhos de Deus. Então, Jesus aqui, já está sendo representado como água, fogo, pomba, vento, selo e azeite. Nós vamos agora para o livro de João, lá no Novo Testamento. Livro de João, no capítulo 6. João, capítulo 6, no versículo 35. João 6, capítulo 35, que diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, Jesus aqui agora está sendo representado pelo pão, o pão que mata a nossa fome espiritual. Já vimos que ele é como água que mata a nossa sede, e agora como pão que mata a nossa fome espiritual. Então, Jesus está sendo representado por água, fogo, pomba, vento, selo, azeite e o pão. Nós vamos agora em João, livro de João de novo. Livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 29, que diz:
No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus agora está sendo representado como um cordeiro. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para morrer por nós, para derramar o seu sangue por nós. Então, vimos aqui que ele é representado por água, fogo, pomba, vento, selo, azeite, pão e agora cordeiro. Nós vamos agora lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 16 e 17, que diz: Não sabeis que sois santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, Deus agora, Jesus representa em nós. Nós somos como o santuário de Deus, somos como o templo de Deus. Então, o santuário de Deus, porque Deus habita em nós, Jesus habita em nós. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, Jesus vem morar em nosso coração, o Espírito Santo em nosso coração. E agora nós somos o santuário de Deus, o templo de Deus. Então, tudo isso se resume em Jesus. A água da vida, o fogo, o vento, a água da vida, o fogo, a pomba, o vento, o azeite, o pão, o cordeiro e agora também o santuário que somos nós, porque Jesus, ele habita em cada um de nós. Nós somos santuário do Espírito Santo. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, Jesus, ele habita em você. E você tem que ser exemplo e tem que amar uns aos outros. Então, o nosso último versículo, nossos últimos versículos, ele está em João. Vamos lá no livro de João. Livro de João, no capítulo 15, João 15 e no versículo 12. João 15, versículo 12 diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, se você tem Jesus no seu coração, você precisa amar as outras pessoas, precisa amar aquelas pessoas que estão ao seu redor, aquelas pessoas que estão longe, mas que você precisa amar. Então, se você é o templo do Espírito Santo, se você tem Jesus no seu coração, então aqui, eu, você e nós que temos Jesus como Salvador, nós devemos amar uns aos outros, porque isso agrada a Deus. E no último versículo, que está em 1 João, no capítulo 4, e no versículo 20, diz assim: Se alguém disser, amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso.
Se você diz que ama a Deus, mas você odeia o seu irmão, a Bíblia está dizendo aqui que você é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Não é? Então isso é muito sério. Se você diz que ama a Deus, mas você odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque como você ama a Deus que você não vê e você odeia ao seu irmão que você vê? Então nós devemos amar os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos colegas, para também amar a Deus, certo? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa lição, que possa ter ficado, Senhor, guardada no coração das crianças. Que cada uma delas, tanto as crianças como seus pais, possam saber amar uns aos outros e amar a Ti, porque só o Senhor é o nosso Deus verdadeiro. Assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, até a próxima lição. Nós vamos continuar estudando sobre Jesus.